Faminto Salvador, Maná celestial, eu venho a ti, Senhor, convivo divinar. Sedento clamo a ti, ó rocha secular, vem água viva, vem, minha alma saciar. Só a ti posso ir, em ti permanecer, teu fruto produzir. Sim, isto é que é viver. Mais perto anseio estar de ti, Senhor Jesus, contigo sempre andar na tua santa luz. Meu pobre coração almeja Salvador, em doce comunhão, gozar o teu amor. Não sei por onde vou, mas isso sei, Senhor, na tua mão estou, seguro em teu amor. Muito bem, o microfone. Obrigado. Muito bom. Vamos nós, pela palavra de Deus, né? Mais uma oportunidade recebida do Senhor nesse dia. E sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 19 a 27, conforme até está mencionado na divulgação do tio Paulinho e do Cristiane, muito bem feita, né? Recebi elogios por essa divulgação. Eu falei, não foi eu que fiz, são os irmãos, graças a Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 19 a 27. E como encerramento, até eu não sabia que era o encerramento desse trabalho a nível da live, né, pelos irmãos, mas realmente, passamos um grande desafio. E o nosso tema para esta manhã é o desafio de ser uma igreja para todos. Muito importante nós observarmos isso. O texto nos diz assim, Paulo, né, escrevendo, de uma certa forma, fazendo uma defesa do seu ministério. Mas nós vamos lá no finalzinho já para analisarmos a base de toda a situação. Se você tiver desejo no coração posteriormente de ler todo o capítulo 9, fique à vontade, né? Mas então 9, 19 a 27. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se ilumina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, eu não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amados, John Stott deu uma definição muito importante sobre o Evangelho. Ele diz que o Evangelho não pode ser pregado senão quando o evangelista assume posição ao lado daqueles que deseja conquistar. Muito simples. Não há como você se envolver na divulgação e na pregação do Evangelho se você não tiver amor pela comunidade na qual você está se aplicando. Isso é muito sério para nossas vidas. O apóstolo Paulo nos deixou algumas dessas dicas importantes sobre como compartilhar a mensagem de Deus com outras pessoas. Ele nos mostra que, se quisermos nos comunicar, nós devemos, primeiramente, separar um tempo para entender a outra pessoa. É algo extremamente importante. Não há como você trabalhar, pregar, divulgar o Evangelho numa comunidade se você não buscar o mínimo de conhecimento sobre como as coisas funcionam naquela comunidade. Quais são as carências e as necessidades daquela comunidade. Eu gosto de observar essas coisas porque muitas vezes o contexto das pessoas são apenas da questão da obra, de fazer, de dar, de doar cestas, de doar até recursos financeiros, mas nós vemos que as necessidades normalmente de uma comunidade são muito maiores do que apenas isso, mas principalmente a necessidade espiritual. E quando nós abrimos um leque de amizade e relacionamento, torna-se de uma certa forma mais fácil e prazeroso a divulgação desse evangelho. Então Paulo teve esse cuidado, ele teve essa preocupação de não apenas defender o seu ministério, conforme o texto todo vai diz anunciar, vocês podem ler depois, como eu já disse, mas também nos dar uma base do que fazemos, principalmente por esses momentos difíceis que estamos passando. O versículo 19, ele diz, né? Porque, sendo livre de todos, ou algumas versões dizem, embora livre de sujeição de qualquer pessoa, a versão em si não importa, importa o conteúdo. Com relação a isso, ele diz, todos nós precisamos, em primeira situação, amar os que estão sob escravidão. E olhando à nossa volta, irmãos, quantas pessoas não estão sob escravidão? Paulo deixa bem claro que ele tinha reivindicações como outras pessoas e ele poderia insistir nas suas reivindicações com todo o direito, com todos os seus recursos, porque ele havia realmente se dedicado a fazer a obra com todo o coração, mas ele deixa bem claro que agindo desta forma, buscando amar os que estão sob escravidão, se sujeitando, né, à condição de mesmo livre, mas servir para levar pessoas a Cristo, ninguém poderia exigir que ele se entregasse a uma vida de servidão e cumprisse os seus preconceitos e desejos como se ele fosse um escravo, a fim de sua conversão. Por quê? Ele estava se sujeitando a essa condição. Sabe, você, como evangelista, você como responsável por alguma área, por algum departamento, tem pensado sobre isso? Será que a autoridade que você tem diante do Senhor, né, que o Senhor é que tem lhe dado, ela permite que você ame também aqueles que estão sob escravidão? Ou você não tem esse sentimento, você não consegue perceber essa necessidade, sabe? E ele faz duas comparações ainda que nós temos na palavra de Deus também, né? Em 1 Coríntios 9:1, Paulo diz, não sou livre, onde mais uma vez lá ele estava sendo questionado, mas ele responde da mesma forma, não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Veja bem, sempre mencionando, quando questionado, todas as situações em si, levando a dar, de repente, uma resposta mais incisiva, uma resposta, vamos dizer assim, mais bruta, mas ele buscava sempre refletir e falar no amor, mostrando que ele tinha autoridade para até corrigir com mais rigidez, mas ele não fazia, porque ele, primeiro, havia sido alvo do grande amor de Deus.
E nós também temos sido alvos do amor de Deus. Por isso nós precisamos pensar sobre isso. Amar os que estão sob escravidão. Ainda 1 Coríntios 6:12 nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo instruía os cristãos em Corinto para que evitassem envolvimento com situações que poderiam levá-los ao seu antigo estilo de vida. E nós, como igreja, precisamos pensar nesse detalhe, que a parte B do versículo 19 nos diz: eu me fiz servo de todos. Paulo diz, né? Eu me fiz servo de todos. Muitas de nossas atividades e relacionamentos do passado não são erradas em si, mas manter envolvimento com essas coisas nos levará naturalmente na direção de uma queda. Quando buscarmos ajudar outras pessoas, devemos começar conquistando a sua confiança. Razão pela qual nós vamos, quando chegarmos no versículo 27, vamos ver que isso é muito importante. Conquistar a confiança, mas através do amor. Demonstrar o interesse através do amor para que pessoas possam ser transformadas. Então, como cristãos convictos de nossa liberdade em Cristo, não precisamos ter medo de nos aproximarmos daqueles que estão sob escravidão, pois a escravidão desses não pode nos contagiar, mas é muito importante que nós tenhamos a certeza absoluta de que nós realmente estamos em Cristo e estamos vivenciando sob a orientação da palavra de Deus. Até desde o princípio tem sido mencionado isso na direção do irmão Dúcio, na oração, falando do cântico que nós aqui entoamos também, os irmãos muito bem escolheram, nos mostrando a nossa necessidade da presença de Cristo em nossas vidas, a nossa liberdade com Cristo, mas também a seriedade que é viver sobre a sua dependência, sobre o seu cuidado. E a parte C desse versículo 19, ele diz: para ganhar o maior número possível. Realmente, irmãos, coisa maravilhosa nós podemos dizer, que através do nosso ministério, através do trabalho da igreja, através do envolvimento como cristãos, que eu possa ganhar mais pessoas para Cristo, para que eu possa ser o meio de salvar mais almas. Eu vejo que não há um privilégio maior na nossa vida como ganhar pessoas para Cristo. Nós não salvamos ninguém. Nós indicamos, nós levamos a mensagem, a palavra, para que haja transformação, e através dessa transformação, o Senhor, né, vai moldando, e aquela pessoa também tendo interesse e desenvolvendo na sua vida esse mesmo amor, ela vai poder levar outros também à presença de Cristo. Um grande exemplo nobre de abnegação e verdadeira grandeza, esse exemplo de Paulo. Quão digno da religião que professa, quão elevada a sua conduta, quão magnânimo e benevolente o seu amor, a sua aplicação para o Senhor, e nos dando na simplicidade, digamos assim, de um versículo. Um exemplo que poderíamos encerrar por aqui. Poderíamos fechar por aqui. O interesse de ganhar o maior número possível de pessoas. Existe um exemplo, né, dado sobre um povo chamado moravianos. Eu descobri há pouco tempo esse exemplo que nos fala de umas pessoas, né, dois jovens na idade de 20 anos, eles ouviram numa ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos, e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. E o coração daqueles jovens, os corações deles se contorceram só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas, sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. E isso não é esse povo vivia na Europa Central. Então, esses dois jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Esse seria o ponto no qual a maioria de nós desistiria. Né? Quando nós ouvimos que é difícil ir em tal lugar, é difícil subir um morro, é difícil entrar em tal comunidade, é difícil visitar uma comunidade de dependência, é difícil... Toda essa palavrinha entra na nossa frente. Mas quando nós pensamos e nós nos motivamos pelo Senhor, nós enfrentamos. E nós já participamos em cada lugar, que não é o texto agora, o contexto para estarmos dando, né,
localizações, mas cada lugares difíceis. Mas não impossíveis, porque com a presença de Cristo tornou-se possível. Então, ao invés de desistir, para eles foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas: venderem-se como escravos. Era a única maneira deles poderem estar no meio daquele povo. E eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de seus dias, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. E o valor da venda deles pagou a viagem até aquela ilha. Depois disso, jamais se receberam notícias dos dois. Nunca mais ouviu falar sobre esses dois. Esses dois jovens ousaram ir além de tudo que se considera aceitável para fazer o nome do seu Salvador conhecido. Uma história extraordinária, uma história de dois servos que jaz ofuscada ou praticamente esquecidas. Eu mesmo não conhecia essa história. Pesquisando sobre esse tema, trabalhando em cima desse tema, é que eu encontrei essa história. E os moravianos sempre foram conhecidos por compreenderem a responsabilidade da evangelização, e o seu alvo eram povos rejeitados. Eu pergunto para vocês, principalmente em região de Carangola, vocês se lembram de alguém que esteve algum servo ou serva de Deus que esteve no nosso meio e que dessa forma também se agiu, deixando tudo para trás, vivendo tudo aqui na nossa comunidade, sendo como um grande exemplo para todos nós? Talvez alguns tenham lembrado, né? A tia Fives, lembram dela? Com muito amor e carinho, fez questão, inclusive, de ficar, né, digamos assim, a questão é a maneira simples de nós falarmos, não é verdade? Dedicou toda a sua vida à evangelização na região de Carangola, de Conceição, todo esse contexto por aí. E está, né, de uma certa forma, os seus ossos, né, ficaram aí, mas ela está no Senhor. Mas ela, de uma forma bem simples, bem clara, ela se dedicou, ela se entregou totalmente, né, a salvar almas na nossa região. O tio Paulinho também, há uns dias atrás, mencionou sobre um irmão que faz um trabalho excelente, onde ele arrecada recursos para retirar crianças que estão no meio da escravidão, nesses países onde não se pode divulgar o evangelho, né? Nós vimos aí esses países, não só asiáticos, mas muitos nessas partes por aí que não podem divulgar o evangelho. Mas nós temos a liberdade de divulgar e de ouvir o evangelho, mas tem crianças, tem jovens, tem adultos nesta manhã que estão completamente proibidos de divulgar o evangelho. Mas nós louvamos ao Senhor, porque ainda assim existem pessoas que estão empenhadas em salvar também a isso. Alguns pequenos exemplos extraordinários que levaram a sério esse versículo. Romanos 12:1 nos diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Né? Para que haja uma mudança, uma transformação, para que pessoas possam render-se a Cristo através da nossa divulgação, através da nossa vida. Ninguém faria isso sem uma grandeza de espírito, acima de preconceitos estreitos, e que não tenha nobreza de coração, que buscasse sacrifício pessoal para fazer feliz outras pessoas. E eu aqui abro um espaço, né, para a nossa comunidade, né, Novos Tempos, com muito amor e carinho, muita saudade dos irmãos, dos jovens, né? Tem alguns jovens ali em particular, eu não vou citar o nome para ele não ficar envergonhado, mas família muito especial e que a gente tem muito carinho, que vez ou outra tem, às vezes, né, tem se distanciado do Senhor, mas nós continuamos orando também por essa comunidade, esperamos no Senhor nos reencontrar algum dia, mas precisamos prosseguir. O versículo 20, né, ele nos mostra que é preciso amar os que são legalistas, né? Aqueles que vivem no tempo passado da lei, aqueles que consideravam ainda sobre a obrigação de observar os seus ritos e cerimônias, pessoas presas a rituais, apesar de terem, em geral, abraçado o Evangelho, apesar de terem confessado o Evangelho, ainda vivem no tempo passado, ainda vivem sob as ordenanças da lei. Precisamos ter amor também a essas pessoas, mostrar que não é assim. Esse período de pandemia trouxe muitas dessas coisas à tona. Quando nós temos a questão da lei civil que nos diz, né, através até mesmo do irmão mencionou aí, que a saúde nos diz, olha, quando estiver junto com as outras pessoas, use máscara, use álcool gel.
Evite, né, o abraçar. Nós temos o hábito muito de abraçarmos, de nos cumprimentarmos. Mantenha o distanciamento social. Algumas pessoas presas no passado ainda nos dizem, né? Não, mas isso é falta de fé. Isso é ausência do Espírito Santo. Não, não é isso. É preciso cuidar também. É preciso deixar essa parte legalista. Precisamos ter mais amor, ser mais espirituais no Senhor. Então, ele se tornou como estivesse sobre as mesmas obrigações e, portanto, purificou-se no tempo. Ele cumpriu os preconceitos, os hábitos, costumes e opiniões dos outros, tanto quanto possível, observe bem, tanto quanto possível, com uma boa consciência, sem ofendê-los desnecessariamente, nem tampouco ir contra seus princípios. Amados, nós precisamos também, mesmo tendo esse contexto da convivência com esses legalistas, amá-los, sim, mantendo, tanto quanto possível, a harmonia dos nossos relacionamentos. Não precisamos ofendê-los por causa do que eles pensam ou do que eles sentem. Também não precisamos ir contra os seus princípios, brigar com eles, mas nós precisamos agir com amor, mas mostrar-lhes, olha, as coisas hoje não são mais dessa forma. Nós precisamos adiantar, nós precisamos mudar, precisamos purificar as nossas vidas. Mas ainda o versículo 21, ele nos diz, né, no contexto de cuidado, ao sem lei como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aos amar os que se comportam como anarquistas. Talvez a palavra um pouco pesada, né? Mas, na realidade, nós temos esse tipo de pessoas com quais nós nos relacionamos. Nós temos esse tipo de pessoas na igreja. Né? São muitos questionadores, às vezes abrem discussões sobre diversas coisas. Mas precisamos observar que Paulo, ele, ao anunciar esse evangelho, ao falar àquela igreja, ao falar àqueles irmãos, ele ouviu o que ele estava falando, prestou atenção na sua audiência, e ali ele descobriu interesses que tinham em comum, antes de dar os passos necessários para ajudar aquelas pessoas a mudarem também. Porque, às vezes, na opinião divergente, na opinião diferente, nós podemos também aprender algumas coisas e observar até algo que nós não tínhamos visto. E tudo isso precisa ser feito no amor. Para quê? Para que nós possamos ajudá-los também a crescerem espiritualmente, mas assim como nós também melhorarmos os nossos pensamentos sem abandonar os princípios da palavra de Deus. Podemos agir da mesma maneira, levando a mensagem de esperança a pessoas feridas. E o propósito de Paulo não é justificar a satisfação de desejos carnais, mas levá-los à consciência de que, uma vez crucificado com Cristo, aceitaram-no como Senhor e Salvador, o velho homem estará sendo modificado dia após dia. Então, nós não mudamos do dia para a noite, mas nós vamos sendo moldados pelo Senhor à medida que nós permitimos. E Paulo deixa bem claro que o seu agir é com amor, mas não abre mão dos seus princípios de fé em momento algum. Mas a igreja vai precisar muito desses critérios. Todos nós, como igreja, como cristãos, vamos precisar muito desses critérios, porque estamos aí à beira de retornarmos aos nossos compromissos presenciais. Nós vamos ter dificuldades, nós temos pessoas que vão ter dificuldades para retornarem às reuniões, nós vamos precisar visitá-las, nós vamos precisar conversar com elas, nós vamos precisar demonstrar esse amor para que elas retornem, porque muitas vezes, na questão do mundo, o medo é maior. O medo é maior do que a confiança, a liberdade de reunir novamente, de voltar aos momentos de comunhão. Mas ainda o versículo 22, né, quando ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Precisamos também amar os que lutam com fraquezas. Paulo se dirige aqui aos crentes débeis na fé. Não é uma palavra ofensiva, não. Esses débeis na fé é que nos mostram aqueles excessivamente escrupulosos para os quais tudo é pecado, tudo é impuro, tudo é imundo. Nós já vivíamos com isso esse tempo todo passado, mas eu vejo que esse período de pandemia veio para nos alertar sobre um cuidado maior, porque talvez nós até erroneamente julgávamos essas pessoas, e a palavra de Deus nos diz, olha, vocês precisam amar aqueles que lutam com fraquezas, como eu disse, que tem medo de usar máscara, que tem medo de se reunir, que estão com medo de pegar, né, ou se contagiar. Esse vírus está no mundo, ele está no ar, ele está solto.
O importante é confiar que se nós pegarmos, se nós partirmos, estamos indo ao encontro do Senhor. Essa é uma questão séria que muita dor tem causado à igreja, especialmente nesses dias de tanto individualismo e egoísmo. Paulo ouviu as necessidades das pessoas e então apresentou a sua mensagem de maneira que pudesse satisfazer as necessidades específicas delas. O esforço de Paulo era para que ninguém deixasse de conhecer a Cristo. Amados, em todas as regiões que estão ouvindo essa mensagem, graças a Deus, né, nós estamos aí até com o irmão lá no nosso cantinho de São Paulo, né? Mas todo lugar tem a sua comunidade. A comunidade precisa ouvir do Evangelho. Nós não podemos nos enfraquecer e deixar de anunciar o Evangelho. Tomarmos todos os cuidados e precauções, conforme o nosso irmão Dúcio até disse, é real. Não é fraqueza nossa, não. Isso é real. Até para preservar a vida daqueles que estarão aceitando o convite, ouvindo o Evangelho, participando conosco. Existem muitas pessoas precisando ouvir o Evangelho. Existem muitas pessoas precisando apenas de um acalento. Já que nós não podemos abraçar, que nós falemos então, nós entoemos hinos de louvor. Mas o versículo 23, eu gosto muito dele no contexto do que ele diz, olha, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É preciso ter a motivação correta. Tudo o que estamos fazendo, tudo o que estamos passando, é porque nós o fazemos por causa do Evangelho. Não fazemos as lives para aparecer. Não adquirimos equipamentos para apresentar essa oportunidade para aparecer. E me permita aqui uma colocação dos irmãos também. No planejamento do homem, hoje talvez, né, seja o último encontro, o último trabalho, mas pode ser que vocês descubram com o decorrer dos dias que existem pessoas que estão tão fracos nesse momento, tão necessitados que esse ato inclusivo de apenas participar, ou então já que não seja uma reunião, mas de você mandar uma mensagem de voz, uma mensagem de imagem, seja importante para essa pessoa. Por quê? Porque é uma motivação para o Senhor. Tudo na nossa vida deve estar entregue e render-se ao controle de Deus. Sexo, dinheiro, poder, vida pessoal, né, vida espiritual, tudo. E assimilação ou isolamento não foram estratégias de Paulo, pois eles poderiam conduzir a heresias ou ferir os princípios da sua fé. Então, nós não podemos assimilar apenas as coisas, nós precisamos observar a motivação correta pelo qual nós estamos fazendo essas coisas novas, né, atuais. Graças a Deus que todos os irmãos, né, têm aberto os olhos para isso, e os irmãos também estão, de uma forma maravilhosa, de parabéns por terem aberto os olhos para isso, porque eles também estão fazendo por causa do Evangelho. Uma motivação clara para nossas vidas. Que ninguém que tenha participado das lives, que tenha ouvido as mensagens, pense, nós fazemos isso porque nós queremos aparecer como igreja. Não. Nós fazemos isso porque assim nós continuamos divulgando o Evangelho, alcançando até lares que para nós seria difícil, né? Tem lares que tem pessoas que não vão à igreja, que já foram convidadas várias vezes, mas não vão à igreja, mas também têm a oportunidade de ouvir desse Evangelho. Então, amados, o desenvolvimento espiritual é como um treinamento para a disputa de um título esportivo. Exigem perseverança, disciplina rígida para aqueles que querem vencer. E isso deve acontecer em relação ao nosso crescimento espiritual, sabe? Nós precisamos desistir de toda e qualquer atividade ou situação pecaminosa que nos detém. Às vezes até não pecaminosa, mas são situações ou atividades que nos detêm no anúncio, na divulgação do Evangelho e nos apressando para seguirmos a vontade de Deus, para cada um de nós. Porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Isso é fato, não é boato, né? Nós vemos, sentimos isso, tá certo? Mas não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas Paulo, ele continua, finalizando dos versículos 24 ao 27, ele mostra, vocês não sabem? Paulo sugere aqui que aqueles jogos aos quais ele alude, ele menciona, eram bem conhecidos por eles, né, pelos povos. É como nós usássemos aqui as parábolas, né, que o Senhor Jesus usou na palavra de Deus, e nós usássemos aqui uns exemplos da sua região.
mas que eles devem ser familiares com seu design, com a divulgação e com a maneira pela qual foram conduzidos. E se eles, aqueles atletas, eles tivessem, né, o feito para objetos tão comparativamente sem importância quanto a obtenção de uma guirlanda, porque o que eles recebiam no final como troféu, né, como, digamos assim, coroação, né, era o conquistador recebia uma coroa de azeitona, feita com as folhas do galho, né, da azeitona, e depois eles recebiam como se fosse um buquê de salsa verde, coisas que acabariam rapidamente. Eu achei interessante isso. Aí Paulo frisa, olha, usando um exemplo de coisas fracas, coisas que acabam, ele diz, certamente seria apropriado que ele fizesse isso para obter uma coroa que nunca deveria desaparecer, que é estar na presença do Senhor. Então, amados, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então, viva, negue-se, faça um esforço constante para que você não perca esse prêmio. A coroa da glória que aguarda o justo no céu. Como cristãos, podemos fazer isso quando nos entregamos totalmente a Deus. Não fique área nenhuma na nossa vida sem ser entregue ao Senhor. Quando renunciamos a todo o pecado e todos os apegos impróprios, quando também mantemos a meta constantemente à vista. E qual é a meta? O céu como fim de nossa carreira e a coroa da glória como recompensa. O céu como fim da nossa carreira e a coroa da glória como recompensa. Se queremos ganhar este mundo escravizado por vícios e fraquezas, não podemos temê-lo. Não podemos temer o mundo, mas servi-lo de modo a conduzi-lo à liberdade. Mostrar nas pessoas a grande necessidade e a realidade no Senhor. Às vezes, até mesmo como nós vemos aqui, nos envolvemos em determinadas comunidades, em determinadas regiões, mesmo com as suas fraquezas locais, mas mostrando o poderio da palavra de Deus. Não nos deixando ser influenciados, né, pelaquele local. Por isso, nós precisamos estar firmes no Senhor. Não precisamos ser bons em vencer discussões, mas sim em ouvir e mostrar que nos importamos. Não precisamos ser aqueles que temos a última palavra, não. Mas precisamos ser aqueles que mostram aquilo que importamos com aquelas pessoas. Paulo tinha um grande objetivo em vista ao fazê-lo, obter a aprovação do Senhor. É o que o Senhor espera que cada um de nós façamos. Nesta manhã, que cada um de nós possamos estar refletindo sobre esta conduta para nossas vidas. Observar se nós também estamos correndo para alcançar a coroa incorruptível, aquela que não perece no Senhor, ou será que em algum modo, em alguma coisa, estamos correndo para coroas deste mundo que vão desaparecer? Que o Senhor Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém?